Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E quem vos fala aqui é o auxiliar Anderson, da Igreja Nova Vida de Piedade. Nós estamos dando continuidade ao nosso plano de leitura diário. E hoje nós vamos falar sobre Gênesis, do capítulo 28 ao 30. Irmãos, eu lendo esse texto, analisando a história de Jacó, me deparo com a seguinte situação. Eu vejo Jacó um homem que tinha um desvio de caráter, né? Ele, um homem que trapaceou para conseguir herdar a herança do seu irmão. Ele enganou seu pai. Ele era um homem ambicioso, que tinha boas intenções, mas que queria conquistar as coisas na força do braço. Embora ele fosse filho de Isaac, neto de Abraão, creio que um jovem que cresceu ouvindo as histórias de Deus, do que Deus tinha feito na vida de seu pai e na vida do seu avô, mas esse jovem não tinha isso como verdade, né? Ou se tinha, de repente ele em algum momento achava que esse Deus já não era mais o mesmo. E a gente começa a ler o capítulo 28, onde ele está fugindo do seu irmão, que estava furioso com ele por ele ter enganado o pai para conseguir roubar a sua bênção de primogenitura. Então seu pai e sua mãe, no intuito de acalmar os ânimos dentro de casa, de preservar a vida para que não houvesse uma desgraça em família, pega e manda Jacó ir para a casa de seu tio e fala para ele ir para lá, para ele esperar as coisas acalmarem. E nesse momento Isaac abençoa Jacó. E a bênção que Isaac determina sobre a vida de Jacó nada mais é do que a bênção que Deus tinha deixado a Abraão. Com isso, o que eu entendo? Isaac entende, né, e assina embaixo que Jacó deveria ser quem deveria dar continuidade à linhagem de Abraão, assim como Deus já tinha prometido, né? Antes dele nascer, ele já tinha essa promessa sobre a vida dele, que ele seria quem daria continuidade à linhagem. Mas a gente vê um jovem que, embora tenha a bênção do pai, embora tenha uma promessa sobre a sua vida, ele ainda não acredita em tudo isso e tenta fazer coisas para conquistar aquilo que já lhe é prometido, né? Ele está tentando, com a força do braço, conquistar coisas que já eram promessas dadas a ele. Então é questão de aguardar o tempo certo, né? E aí, esses jovens fugindo da casa de seus pais, se deparam numa cidade estranha, e ali ele pega no sono, está cansado, pega uma pedra, faz de travesseiro. Você vai ler o texto, você vai entender o que eu estou lhe dizendo, que é exatamente isso que diz. E ele, quando pega no sono, tem um sonho. Algumas pessoas dizem que foi uma visão, outros dizem que foi um sonho. Isso não importa. O importante é que o próprio Deus aparece para ele e reafirma as promessas que o pai já tinha feito, né? E aquele jovem que então cresceu ouvindo falar de um Deus, acorda assustado e faz um voto com Deus dizendo: se o Senhor me der pão para que eu coma, roupa para que eu vista, e me faça retornar em paz para a casa de meus pais, então o Senhor será o meu Deus. E ali ele constitui aquela pedra como altar, né? A gente vai ler essa história, e derrama o azeite sobre aquela pedra, né? E a gente vai lendo no versículo 29 que ele constitui família, e ali, quando ele começa a viver a vida dele, ele sozinho, Deus começa a tratar com ele. Deus começa a corrigi-lo
no que ele precisava ser corrigido, para que então ele pudesse herdar a promessa que Deus tinha feito a ele, né? Todas as promessas, você vai ler lá, eu não vou falar, para que você possa pegar a sua Bíblia e conferir. E para que Deus possa cumprir todas as promessas, Deus primeiro precisa tratar esse jovem. Deus primeiro precisa limpar esse jovem, mostrar para ele que ele precisa confiar nele, que ele não precisa mais ser um jovem trapaceiro, que ele precisa mudar o seu caminho, né? O seu modo de viver. Com isso, meu irmão, eu quero te dizer o seguinte: Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na sua vida. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te deu uma identidade. Você é único, você é exclusivo. Talvez você esteja como Jacó. Você esteja tentando com a força do seu braço conquistar coisas que já lhe foram prometidas. Talvez você esteja como Jacó, duvidando do que Deus te prometeu. Talvez você não acredite, até por olhar para as suas condições e falar assim: mas eu não sou merecedor, porque eu fiz isso, isso e isso de errado. De fato, nós não somos merecedores. Mas se você se colocar na disposição do Senhor para obedecê-lo, se você se colocar no ponto em que Deus está te moldando, trabalhando em você, deixando ser moldado, posso te garantir uma coisa, meu irmão: Deus fará coisas maiores do que você imagina. Tudo aquilo que você tem tentado com a força do seu braço, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele cumpre com a sua palavra, Ele vela pela sua palavra. E se Ele te prometeu, meu irmão, se coloque na posição. Meu irmão, o que eu quero te dizer é o seguinte: confia nesse Deus, faça aquilo que Ele está te orientando e Ele vai cumprir tudo aquilo que te prometeu. E você viverá uma vida tranquila, feliz, uma vida plena, realizada, a partir do momento que a gente se deixa ser moldado pelo Senhor. Não olhe para as suas dificuldades, não olhe para os seus erros, para os seus pecados. Não olhe, porque o Jesus te chama, te convida hoje. E Ele te diz: meu filho, eu te lavo. Eu te dei uma identidade. E é essa identidade que você precisa resgatar. Ele fala para você hoje que você pode sim confiar nele. Que Ele tem o poder de lhe lavar, de lhe redimir. Ele fala para você hoje que o seu passado pode ficar para trás a partir do momento que você confiar nele e deixar ele trabalhar na sua vida. Queridos, eu quero profetizar sobre a sua vida um dia de bênção. Eu quero profetizar sobre a tua vida um dia de transformação. Eu quero profetizar sobre a sua vida um dia em que você vai tomar a decisão de mudar a rota, de mudar o caminho e falar: eu agora vou fazer o que Deus quer que eu faça. E aí você vai experimentar o quão bom e agradável é a vontade do Senhor para a sua vida. Deus abençoe o seu dia, que Ele possa falar ao teu coração na medida que você for lendo esse texto, que Ele possa trabalhar dentro de você. Você é um servo do Senhor, você é escolhido por Ele, você é precioso para Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, a sua família, e tudo que você colocar a mão será uma bênção.